Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, seu Filho. É uma alegria estar aqui com todos vocês. Muito obrigado, pastor Bruno, pelo convite. Estou aqui em nome da PIB de Araquari, que é uma congregação da PIB de Joinville também. Então trago os abraços calorosos da cidade de Araquari e da cidade de Joinville. Amém? Eu gostaria que você abrisse ou ligasse a sua Bíblia no Salmo de número 3. A versão que eu vou estar utilizando nesse texto de hoje vai ser a versão Almeida, Revista e Corrigida. Eu gosto muito da NVI, mas algumas coisas é interessante a gente também ter, né? E aqui ela vai aparecer uma palavra que ela é muito interessante para nós hoje. Salmo de número 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Selá. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Gostaria de orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, rogamos a Ti nesse momento, que o Senhor venha falar, Senhor, com cada um de nós. Estamos, Senhor, diante da Tua palavra nessa manhã, que o Teu poderoso Evangelho venha nos edificar, que ele venha nos confrontar, que ele venha nos consolar, que ele venha produzir em nós a vida, Senhor. Fale com cada um, Senhor, com aqueles que estão aqui presentes, com aqueles que vão nos ouvir depois, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Bom, o título do meu sermão é Motivos para Confiar em Tempos Difíceis. E como o pastor Bruno falou no começo, e é de conhecimento de todos, nós vivemos em tempos difíceis. Nós estamos em Araquari desde 2020, no comecinho de 2020, Deus colocou no nosso coração e no coração da nossa igreja mãe, de fazermos um impacto evangelístico. Nós fizemos algumas vigílias, na verdade 3 vigílias. A terceira vigília foi no dia 18 de março, no dia 20 de março parou tudo. E não houve impacto. E num primeiro momento a gente até imaginou que aquilo ia passar muito rápido. A gente mal imaginava que nós perderíamos uma membro da nossa igreja. E não apenas isso, mas outros irmãos que passaram dificuldades, que ficaram doentes. Nós também ficamos. Então assim, nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Existe um livro chamado Orações Puritanas, e ele tem uma das orações que eu acho muito mais, assim, muito fortes, assim, muito interessantes. Ela diz assim: o vale da visão. Ela diz assim: Senhor, santo e excelso, de forma submissa e humilde fui trazido por ti ao vale da visão, em cujas profundezas habito, mas vejo a Ti nas alturas. Cercado pelas montanhas do pecado, eu vejo a Tua glória. Permita-me aprender pelo paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão. Senhor, de dia podem ser vistas estrelas de lugares profundos, e quanto mais profundo o poço, maior é o brilho das tuas estrelas. Deixe que eu encontre tua luz em minha escuridão, tua vida em minha morte.
tua alegria em meu sofrimento, tua graça em meu pecado, tua riqueza em minha pobreza, tua glória em meu vale. Nós estamos no Vale do Itajaí. Eu nunca tinha entendido o que era um vale. Eu achava que vale tinha a ver com montanhas, mas o vale é um buraco cercado de montanhas. No meio dessa pandemia, muitas pessoas desceram ao vale, desceram ao fundo de um poço, desceram numa situação de doença, de enfermidade, de perda financeira, de perda familiar. Nós temos uma amiga nossa que ela tem 34, perdão, e ela perdeu no meio dessa pandemia o seu esposo. Assim como ela, centenas de milhares também perderam entes queridos. E às vezes nós, cercado pelo vale, cercado por montanhas, nós não conseguimos enxergar a luz. O salmo de hoje, o salmo número 13, ele é escrito pelo rei Davi quando ele estava fugindo de Absalão, seu filho. Para entender melhor o que estava acontecendo, nós precisamos voltar no tempo. Davi tinha um filho chamado Absalão. Absalão matou o seu irmão Amnon e fugiu. Depois de um tempo, Absalão retorna à casa do pai. E decepcionado com seu pai, o rei Davi, Absalão conspira e planeja tomar o poder. Ele passa então, depois de um certo tempo, a ficar na porta da cidade e abordava as pessoas que queriam falar com o rei. Não, você não precisa falar com o rei, ele está muito ocupado, vem aqui, eu vou te ajudar. E com isso, ele acabava ficando popular, ganhando popularidade. Isso funciona até os dias de hoje, né? Nós não vemos os políticos, muitos políticos fazem isso, se promovem, né, por meio de atenção ao povo. Um homem que poderia trazer de volta Israel aos trilhos, Absalão pensava ser esse homem. Até que um dia, tomado pela missão, ele promove um golpe e ele toma o poder. O pai dele, o rei Davi, não se vê em condições de lutar contra seu filho e foge. O impostor convocou então um exército para perseguir seu pai, Davi. É nesse contexto, um contexto de drama familiar, um contexto de tristeza, que o salmista está escrevendo sua oração. Ele não estava sentado numa torre protegido, não, ele estava num contexto de fuga, num contexto de dor, de sofrimento. E é se escondendo que Davi é inspirado por Deus a escrever esse salmo. Então, os dias eram difíceis para o rei. A dor não era a dor de perder a coroa, mas a dor de ter um filho dele contra ele. Nenhum pai, nenhuma mãe, em sã consciência, deseja lutar contra seu filho. É contra a nossa natureza humana. Os pais nascem com o desejo de cuidar dos seus filhos, muitas vezes tirando da sua boca, deixando de comer para dar para o filho. Esse amor de um pai pelo seu filho, de uma mãe pela sua filha, ele não some, mesmo que seus filhos o rejeitem. O rei que escreve esse salmo, então, está no fundo do poço. João Calvino, quando comenta esse texto, ele diz que, embora Davi tivesse sido expulso do seu reino, estivesse deprimido e sem qualquer esperança de encontrar conforto ou alívio em parte alguma da terra, ele deixa de buscar a Deus, de buscar apoio nas promessas do Senhor, promessas contra os mais profundos terrores. No fim do salmo, ele se congratua consigo mesmo e com toda a igreja em referência à maior de todas as bênçãos. Motivos para confiar em tempos difíceis. O primeiro ponto, a primeira verdade desse sermão, irmãos, estão no versículo 1 e 2. Nós podemos confiar em tempos difíceis porque o Senhor é aquele que nos ouve com atenção. No verso 1 e 2, o salmista diz: Senhor, como
meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Sei lá. Em primeiro lugar, o Senhor nos dá atenção. O Senhor é aquele que escuta os nossos desabafos. É aquele que está conosco quando nós estamos perdidos no mais profundo abismo. É aquele que não nos abandona mesmo quando todo mundo já foi embora. E esse salmo começa com um grito, um desabafo. O rei, perseguido por seu filho, desabafa. Seu próprio filho tomou o poder. Como deve ter sido desesperador para Davi ter um filho contra ele. O rei Davi não era apegado ao trono. Ele sabia que era Deus que tinha colocado ele lá. Ele mesmo nunca desejou ser o rei. Um sentimento de abandono então toma conta do coração dele, de Davi. E no meio do desespero, no meio da fuga, ele escreve essa oração. O versículo de número 5 vai nos dar a ideia de que ele escreve essa oração pela manhã. O salmo começa com a palavra Senhor. O rei vai até o Senhor. Essa é a primeira coisa que ele faz, é a primeira palavra que ele diz, e em oração ele desabafa. Em seu desabafo, Davi derrama a sua alma diante de Deus, o Senhor. Ele escancara o seu desespero perante o trono do Senhor. Ele se coloca diante de Deus, e ele coloca diante de Deus a multidão de adversários que estão no seu encalço, que desejam a sua morte, que se rebelaram na surdina. O desabafo daquele que está sendo atingido por seus inimigos, pessoas que eram amigas, mas que o abandonaram e agora desejam sua morte e esperam pelo dia em que ele será destruído. Ele diz: como se têm multiplicado os meus adversários. Às vezes nós ficamos cegos diante dos nossos adversários, diante dos nossos problemas. Achamos que por serem muitos ou muito numerosos e mais poderosos que aquele que está em nós, nós ficamos cegos. Não é assim que nós nos sentimos? Não é assim que você se sente quando olha ao redor e só encontra problemas, dificuldades, luto? Nós só enxergamos trevas. Não é assim quando nós nos sentimos quando os nossos amigos nos abandonam? Quando não estão ao nosso lado? Obrigado. Às vezes o túnel não acaba, é como um pesadelo. E no pesadelo, a gente nunca encontra uma saída. E ele diz: são muitos os que se levantam contra mim. Matthew Henry vai dizer que Davi tinha nas suas mãos o coração daqueles homens, como nenhum rei tivera antes. Mas de repente, ele perdeu. Aqueles homens passaram a seguir o impostor. Num piscar de olhos, aqueles que beijavam sua mão passaram a beijar a mão do rebelde Absalão. E não apenas isso, mas eles se juntam com Absalão para perseguir e matar Davi. Ainda em seu desabafo, Davi coloca diante do Senhor a mentira que estão falando. Ele diz, estão dizendo que até Deus o abandonou. Ele diz assim: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Será? A pior coisa não era ser abandonado pelo filho. A pior coisa não era ser abandonado pelos amigos. Não era perder a coroa. Não era deixar de ser o rei. A pior coisa para Davi era a ideia dele ser abandonado pelo Senhor. Isso sim seria devastador para Davi. Mas era isso que os seus inimigos estavam falando. Eles olhavam para Davi e viam a situação de Davi. Davi deixou de ser o rei agora, ele está sendo perseguido. Absalão é o rei. Deus abandonou Davi. Ele perdeu o reino. A coroa agora está na mão dos rebeldes. O próprio filho o abandonou. E agora ele é um fugitivo, sem recursos, sem grana, sem poder. Ele tinha junto com ele uns poucos homens malucos que o decidiram acompanhar nessa jornada, porque só gente maluca para embarcar na canoa furada que estava Davi. Pensavam seus inimigos. Pensavam que Deus tinha também pulado fora daquele barco, que o Senhor tinha tirado o seu time de campo. E, irmãos, isso nos lembra de Jó.
Quantos amigos de Jó estão diante dele e eles também acharam que Deus o tinha abandonado? Não é isso que também nós pensamos muitas vezes quando vemos alguém na parte de baixo da roda da vida? Eu tinha um amigo meu que ele costumava falar que a vida é como uma roda gigante. Uma hora você está lá no topo, você tem todo o dinheiro, você tem toda a saúde, você tem todo o poder, mas uma hora ela gira e você começa a perder um pouco do poder, você começa a perder um pouco do dinheiro e às vezes ela desce lá para o fundo do vale e você não tem mais poder, você não tem mais amigos, você não tem mais dinheiro, você não tem mais saúde, você não tem mais tempo. Quando olhamos para Davi, quando os amigos olhavam para Davi, quando os amigos de Jó olhavam para Jó, era isso que eles pensavam: Deus abandonou ele somente. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele diz que a mais amarga das aflições é ser levado ao medo de que não haja socorro para nós em Deus. Esta é a mentira que os adversários contavam e acreditavam sobre Davi. Embora Davi tivesse pecado gravemente, Deus não o tinha abandonado. O Senhor estava com ele, mesmo no desespero, mesmo na solidão. Por fim, nós temos a palavra Selá. Ela aparece 73 vezes nos Salmos e 3 vezes no livro de Abacuque. Irmãos, não se sabe o significado exato dessa palavra. Alguns acreditam que seja apenas um momento de pausa, inclusive em algumas traduções ela vai ser escrito pausa. Outros acreditam que seja um momento onde se deve aumentar a melodia. Outros defendem que o seu significado seja: cante o mais alto que você puder. Spurgeon nos diz que quando temos diante de nós a palavra Selá, podemos esperar que algo mais nobre vem por aí. Portanto, os músicos devem afinar seus instrumentos para o que vem por aí. As cordas da harpa desafinavam muito rápido e por isso precisavam ser afinadas volta e meia. Assim, nosso coração também precisa ser afinado, que o Selá nos ensina a orar de forma constante. Diante disso, irmãos, precisamos trazer para a nossa vida essa palavra. Precisamos aprender com Davi o que fazer quando estivermos desesperados. Porque talvez você fale assim: Fernando, está tudo jóia para mim hoje? Eu estou bem? Está tudo bem, tenho saúde, tenho dinheiro, tenho casa, comida e roupa lavada. Estou com a minha mulher, estou com o meu marido, meus filhos têm saúde. Mas eu digo para você, sem sombra de dúvida, que a sua hora ainda vai chegar. E nós precisamos estar preparados para isso. Precisamos aprender com Davi, o que fazer quando esse dia chegar. Quando estivermos abandonados, quando formos traídos, quando estivermos desamparados. É provável que nem todos aqui tenham sido traídos por um filho como foi Davi. Mas todos nós já experimentamos ou iremos experimentar em algum grau o sentimento do salmista. Será que é assim que você está hoje? Como está o seu coração hoje? Como você se sente hoje? Às vezes, irmãos, eu quero abrir aqui o coração para vocês. Às vezes eu me sinto sozinho. Às vezes eu me sinto desamparado. Às vezes eu olho para o redor e eu procuro: cadê os meus amigos? Eles foram embora. Eu só encontro inimigos, eu só encontro problemas. Às vezes parece que até Deus me abandonou. Pois a sensação que eu tenho às vezes é que a minha oração não passa do teto. Às vezes isso me deixa sem vontade até mesmo de orar. Por isso eu quero junto com você aplicar esses versos. Em primeiro lugar, podemos fazer o que Davi fez quando ele se sentiu assim. A primeira coisa que ele faz é desabafar com o Senhor. Nós temos, irmãos, um Deus que é vivo, um Deus que morreu, mas que ressuscitou e vivo está. E nós temos acesso a esse Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos entrar na sala do trono e colocar para fora aquilo que está em nosso coração. Às vezes nós temos o costume, e isso é bom, mas nós desabafamos com algum amigo, alguma amiga. Só que nós não temos a garantia de que aquela pessoa está ouvindo atentamente e que ela pode fazer alguma coisa. Mas nós podemos ter garantia de que Deus ouve com atenção cada palavra que nós lhe dirigimos.
O Senhor está atento a tudo aquilo que nós falamos diante dele. Nós podemos nos queixar das pessoas que nos magoaram. Nós podemos nos queixar das situações que estamos passando. Nós temos liberdade para entrar na presença do Altíssimo e apresentar as nossas queixas. Alguém nos passou a perna? Ou só eu que levei rasteira nessa vida? Podemos entrar na presença de Deus e em oração falar com Ele sobre isso. Alguém nos prometeu alguma coisa e não cumpriu sua palavra? Ou só eu passei por isso? Podemos falar sobre isso com o Senhor também. Seus familiares não te levam a sério por causa de um pecado que você cometeu um dia? Não os odeie, mas leve isto ao Senhor em oração. O Senhor é o Deus que tem ouvidos para escutar aquilo que falamos. E João Calvino, irmãos, ele diz que certamente este é o único remédio que pode aplacar nossos temores, a saber, lançar sobre ele todas as preocupações que nos atribulam. Em segundo lugar, precisamos entender que maior é aquele que está em nós. Que maior que os nossos adversários é aquele que habita em nós. É aquele que guerreia por nós, que luta por nós, que intercede por nós. Não importa a quantidade de problemas que você esteja passando, não importa quantos estão lutando contra você ou contra mim. Quem luta por nós é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E nós devemos buscá-lo em oração, derramar nosso coração, nossa alma diante dele. Irmãos, a nossa batalha não é contra os homens. A nossa batalha é contra as forças espirituais do mal. E para vencê-las, nós devemos nos achegar ao trono da graça. Devemos nos revestir da armadura de Deus. Por fim, precisamos analisar nossa profissão de fé. Aquilo que nós falamos quando recebemos Jesus em nossa vida é verdade? Nós vivemos em Cristo? Nós estamos ligados na videira verdadeira? Porque, irmãos, se nós estivermos ligados em Jesus Cristo, nada poderá nos arrancar das suas mãos. Nada nem ninguém. Não importa o que as outras pessoas dizem ao nosso respeito, ao seu respeito, ao meu respeito. O homem, ele só pode olhar por fora. Mas Deus, nosso Senhor, é aquele que sonda a mente e coração. Assim como Davi estava ligado em Deus, e Deus não o tinha abandonado, podemos ter certeza que se estamos em Deus, não seremos abandonados. Uma das maiores mentiras que o diabo conta é a possibilidade da perda da salvação. É uma mentira. Se foi Jesus quem te deu a salvação, impossível é perder. A obra que Deus começou a fazer na sua vida e na minha vida, Ele vai terminar. Isso vai levar uma vida, irmãos, mas vai acabar. Lembra da corrente de ouro da salvação? Já ouviram falar da corrente de ouro da salvação? Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30, se você quiser abrir comigo. Ele diz assim: porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aos que Deus conheceu intimamente, Ele predestinou para serem a imagem de Cristo. A estes Ele chamou de uma forma irresistível. E uma vez que ouviram o chamado e creram, foram declarados justos pela fé em Jesus. Para aqueles que estão em Cristo, a glorificação é certa. Porque Paulo fala do passado, glorificou, porque é uma certeza. Chegaremos até a linha de chegada. Por isso, irmãos, não acredite quando Satanás disser para você que Deus te abandonou. Mande ele para o quinto dos infernos com suas mentiras, com as suas bobagens. A segunda verdade do texto, irmãos, está no versículo 3 e 4. Nós podemos confiar em tempos difíceis
porque o Senhor nos protege de verdade. Ele diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte, Selá. Em segundo lugar, o Senhor é o único que pode nos proteger de verdade. Nos tempos difíceis é no Senhor que encontramos um abrigo seguro. No meio das tempestades da vida, nós podemos ter certeza que o Senhor está com a gente no barco. Embora Ele parece que esteja dormindo, Ele possui tudo sob controle e nada escapa aos seus olhos. O Salmo começou com uma queixa, começou com Davi colocando diante do Senhor suas aflições, com ele sendo oprimido e perseguido pelos numerosos adversários. Então, em sua oração, o salmista reconhece o Senhor como sendo o seu escudo e a sua glória. O salmista declara que o Senhor ouviu a sua oração, que apesar de estar no santo monte, o Senhor se inclinou para dar ouvidos ao rei desamparado e perseguido. E é com confiança que Davi está na presença de Deus, é confiando que ele ora pela manhã, é assim que ele inicia o seu dia, é com confiança, a confiança de estar seguro que ele se achega à sala do trono do Pai. O salmista diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Diante de todos os inimigos e de todos os seus adversários, Davi declara sua dependência do Senhor. Quem é que precisa de um escudo? Quem é que precisa de proteção? Todo aquele que não consegue se proteger procura proteção. Mesmo sendo o rei Davi, que precisa de um rei poderoso, ele era alguém que precisava de proteção. A proteção de alguém mais poderoso que ele. Ele sabe que somente o Senhor seria capaz de protegê-lo dos seus inimigos. Mesmo sendo o rei, Davi declara sua incapacidade diante da multidão que o persegue. É provável que Davi tenha se lembrado daquilo que o Senhor tinha dito a Abraão em Gênesis 15:1. Lá em Gênesis 15:1, o Senhor tinha dito a Abraão: eu sou o teu escudo. É por esse motivo que Abraão poderia confiar. Aquele que faz do Senhor o seu escudo pode ter certeza, está seguro, estará protegido de todas as investidas do mal. Irmãos, não significa que serão somente dias de glória, mas significa que nos dias de luta, quem vai lutar nossa batalha é o Senhor. Assim como um guerreiro, o Senhor segura em uma mão a espada e na outra o escudo. Com a sua espada ele derrota os inimigos e com o seu escudo ele protege aqueles que nele procuram um abrigo. Davi termina o Salmo 3, o versículo 3 dizendo que o Senhor é a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Irmãos, que maravilhoso é ter o Senhor, que maravilhoso é poder dizer que o Senhor é a nossa glória. O rei Davi tinha perdido o trono, ele tinha perdido os amigos, ele tinha perdido o prestígio, mas ele não tinha perdido o Senhor. Ele tinha se reconciliado com o Senhor após o seu pecado, e ele estava agarrado ao Senhor, estava junto com aquele que era o seu escudo. Mas Deus não era apenas um escudo para Davi. Davi não era um cara interesseiro. Deus era a glória de Davi. Não vemos Davi reclamando de ter perdido a coroa, muito menos dele ter se tornado um fugitivo. Ele se queixou da opressão dos inimigos que estavam na sua cola, mas o mais importante, ninguém conseguiu tirar dele. O Senhor estava com ele. Mesmo fugindo, mesmo atordoado, mesmo nas mais densas trevas, o Senhor estava com ele. Davi não era um homem interesseiro. Ele não procurava o Senhor apenas para pedir proteção e livramento. Ele não procurava o Senhor apenas quando ele estava em apuros. Davi andava com o Senhor. Ele estava com o Senhor. E isso era o motivo dele dizer que ele tinha a glória. E o Senhor era a glória dele. O Senhor é aquele que fazia Davi andar de cabeça erguida. Mesmo perdendo tudo, o Senhor levantava a cabeça de Davi. No verso 4 ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Nós temos o costume, eu pelo menos tenho o costume, aprendi errado e, enfim, é difícil perder um costume.
de dizer que Deus ouve e responde nossas orações, né? Spurgeon, eu gosto de Spurgeon, gosto muito dele. Ele vai dizer que isso é uma redundância, porque, segundo Spurgeon, o fato de Deus ouvir significa que Deus respondeu, que Deus deu atenção. Então, aqui o Rei Davi declara que o Senhor é aquele que ouve a voz do seu clamor. Quando ninguém deseja ouvir, nós podemos ter certeza que Deus terá paciência de sentar e nos escutar. O Senhor está no alto do sublime monte, mas também está junto daqueles com o coração contrito que o invocam. Davi era um homem de oração. Seus salmos nos mostram apenas uma parcela daquilo que ele conversava com o Senhor. E em diversos salmos e outros textos, o Senhor nos convida a orar. O Senhor diz que devemos invocá-lo. No Salmo 145, verso 18 e 19, diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o entendem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor está aqui nessa manhã. O Senhor está perto daqueles que o invocarem, daqueles que renderem suas vidas diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe qual é o erro, irmãos, de muitos? Um erro que às vezes eu cometo e talvez você cometa. Nós achamos que o Estado pode nos dar segurança, que um presidente, que um governador, que um prefeito pode melhorar nossa vida. Nós acreditamos que um bom emprego pode nos dar segurança. Nós somos tão cegos a ponto de acreditar que o dinheiro que nós temos no bolso é sinônimo de segurança. Onde estamos procurando abrigo? Onde estamos procurando segurança? Onde está o nosso refúgio? Irmãos, nenhum de nós está livre do sofrimento. Nenhum de nós está livre de ser perseguido. Pelo contrário, Jesus vai dizer que os seus discípulos seriam perseguidos, morreriam, mas seriam bem-aventurados. Nenhum de nós está livre de ser desamparado como Davi. Todos nós temos N problemas todos os dias. Como diz a música, tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado. Sabendo disso, podemos fazer como Davi. Podemos encontrar em Deus o melhor esconderijo. Em Cristo nós encontramos a verdadeira proteção. Nós precisamos nos revestir dele, precisamos nos achegar a ele, precisamos reconhecê-lo em nossa vida. Estando em Cristo, não precisamos temer mal nenhum. Não precisamos temer aquilo que tramam contra a nossa vida, as escondidas. Não precisamos temer feitiçaria, olho gordo, ou qualquer outra coisa que tentem contra a nossa vida. Aquele que está em Cristo está seguro. Se estamos em Cristo, se temos Cristo em nossa vida, temos tudo. Nós podemos perder tudo, podemos perder dinheiro, podemos perder saúde, podemos perder família, podemos perder status social. Mas se nós tivermos Cristo, nós teremos tudo. A crise que nós estamos vivendo é sem precedentes. Milhares de pessoas perderam tudo. Ficaram sem o seu ganha-pão, sem o seu emprego. Ou porque foram demitidos, ou porque precisaram fechar suas portas. Estão muitas das vezes vivendo de bicos, de favores. Outros perderam o status. Outros perderam entes queridos. Outros perderam a saúde. Pois mesmo tendo se recuperado, sofreram e sofrem ainda com sequelas. Pessoas que eram fortes e independentes estão agora obrigadas a dependerem de outros até para comer. Irmãos, eu digo uma coisa para você nessa manhã. Se você se apegar a Cristo, se Ele for a sua razão de viver, você terá glória com você. Você terá Deus com você. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento, é possível encontrar alegria quando se está em Cristo. Você pode abrir 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12.
partir do versículo 12, diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Em terceiro lugar, irmãos, Deus é aquele que ouve cada oração que nós fazemos. Na maioria das religiões, Deus é alguém que está longe, que está distante e que não pode ser incomodado, pois pode ser que Ele não escute. Irmãos, o nosso Deus é vivo, Ele está presente, Ele está com o seu povo, e Ele ouve nossas orações, e Ele nos convida a orar. Ele nos diz para invocá-lo quando estivermos angustiados. Ele diz para clamarmos a Ele, pois Ele ouvirá o nosso clamor. É quase impossível você e eu sermos ouvidos por uma autoridade terrena. Ou você pensa que é só você chegar lá no gabinete do prefeito e ele vai escutar a sua reclamação porque o IPTU aumentou? Não, ele não vai escutar. A não ser que você seja uma pessoa muito rica. Mas com certeza, o Senhor é aquele que ouve as nossas orações. Deus ouve a sua oração. E não apenas ouve, Ele dá atenção, Ele está ali com todo ouvido. Se você orar com fé. A palavra do Senhor nos diz que devemos orar. O Senhor não é um Deus fajuto que só trabalha mediante propina. Ele não está interessado naquilo que você pode dar. Na verdade, nós não temos nada para dar, nós somos pobres, nós somos mendigos. Devemos ir até Ele, devemos fazer o que o autor de Hebreus nos fala. Devemos nos aproximar diante de Deus, diante do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Por fim, irmãos, nós temos a terceira verdade desse texto, versículos 5 a 8. Nós podemos confiar em tempos difíceis, porque no Senhor, nossa confiança, ela tem esperança. Nós podemos confiar com esperança. Ele diz assim no versículo 5: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo, seja a tua bênção, Senhor. Em terceiro lugar, podemos confiar em Deus com toda a nossa esperança. Devido ao pecado, nós somos tentados a confiar em nosso esforço, em nossas coisas, em nosso dinheiro. Nós somos tentados, nós temos facilidades para acreditar na palavra de qualquer um. Mesmo não conhecendo o sujeito, somos enganados facilmente. Não são poucos os que caem no golpe do bilhete premiado. Davi nos apresenta motivos para confiar no Senhor com esperança. Ele diz: Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Davi confiava no Senhor, porque o Senhor o sustentava. E é por isso que mesmo fugindo dos rebeldes, ele podia dormir em paz. Uma das coisas mais difíceis de fazer é dormir quando nós não temos paz. Quando as contas estão atrasadas, muitas pessoas perdem o sono. Quando nós estamos à beira da morte, não conseguimos dormir sem a ajuda de remédios.
E olha que nós não vivemos o que Davi viveu. Os nossos problemas são diferentes de Davi. Mas mesmo sendo diferentes, eles possuem também poder para roubar a nossa paz e roubar o nosso sono. Mesmo sabendo que Absalão estava com milhares de homens à sua procura, Davi sabia que era o Senhor que o protegia. Ele acreditava de verdade que Deus era um escudo para ele, que o Senhor era aquele que o guardava, até mesmo quando ele estava dormindo. A mão do Senhor era o travesseiro de Davi. O Senhor é quem sustentava Davi com suas palavras, e por isso ele confiava que mesmo dormindo ele estava seguro. Fosse no palácio, fosse no meio da selva, fosse na cama, ou fosse no monte de pedra, os 10 milhares de homens não podiam tirar o sono de Davi, porque ele confiava no Senhor de todo o coração. A maioria do povo se juntou a Absalão. Ele vê os inimigos se levantando e clama ao Senhor. Pede que o Senhor se levante, que o Senhor haja. Em sua oração ele pede que o Senhor lute por ele. E ele diz no verso 7: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Se olharmos para trás, para a história de Davi, para o pastorzinho de ovelhas, o menino magrinho, ruivo, veremos que desde lá o Senhor era quem lutava por Davi. Porque a derrota de Golias, irmãos, não aconteceu porque Davi estava bem armado, ou porque ele era forte bastante. Foi o Senhor que deu a cabeça de Golias nas mãos de Davi. O Senhor lutava por Davi. Não importava a quantidade de homens e se eles estavam bem armados ou não. Davi dormia em paz, mesmo sabendo que estava no meio do campo de guerra. O Senhor dos exércitos estava com ele. O Senhor não é um Deus distante, mas está junto do seu povo e vive com o seu povo. E é por isso que Davi clama ao Senhor para que ele se levante, para que ele dê a vitória contra os seus inimigos. Irmãos, não faz diferença quem é o nosso inimigo. Em Cristo Jesus nós temos a certeza da vitória. A salvação não virá por meio de um político. A salvação não virá da ciência. A salvação não vem do dinheiro ou do trabalho. A salvação vem do Senhor. O livramento vem do Senhor. A política, a ciência, o dinheiro e o trabalho possuem o seu valor e o seu lugar, são importantes. Mas a fonte do livramento é o Senhor e não essas coisas terrenas. Por fim, confiamos no Senhor, porque dele vem a nossa salvação. O salmo termina assim: a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção, Selá. Em outras traduções, nós temos a palavra livramento. A salvação, o livramento vem do Senhor. Da onde se origina também a palavra Jesus lá no hebraico. O rei sabia que o livramento não era aplicado apenas a ele naquela ocasião, mas era aplicado a todo o povo de Deus. E é por esse motivo que sua oração, ele pede a bênção para todo o povo. É interessante, irmãos, ao olhar toda a história da redenção e ver as intervenções de Deus, nós vemos que é Deus que vai em busca do seu povo, que é Deus que busca o seu povo. Lá no começo de tudo, após Adão e Eva pecarem e se esconderem, é Deus que vai até eles. O Senhor vem e traz a salvação. Nos tempos de Noé, quando o pecado havia se multiplicado, é o Senhor que vem até a Noé e traz a salvação a Noé e sua família. E é assim por toda a narrativa bíblica, nós vemos Deus intervindo na história, trazendo salvação e livramento. Quando o Pai envia o Filho a esse mundo, Ele envia salvação. Os homens não podem se salvar, você não pode se salvar, isso é impossível para nós, mas é possível para Deus, porque nós não podemos aplacar a justa ira de Deus. Nós não podemos, nós não somos justos o bastante. Somente um homem sem pecado poderia fazer a expiação pela culpa. Somente alguém que fosse justo o bastante, completamente justo, poderia fazer o pagamento pela nossa dívida, cumprir toda a lei de Deus. A salvação só é possível porque Deus enviou Jesus Cristo, o Pai enviou o Filho, que se fez carne e habitou entre nós. O
Deus que se humilhou, assumindo a forma de servo, um servo sofredor. O Deus que morreu na cruz por pecadores, para que pecadores pudessem ser declarados justos por meio da fé somente. A salvação não vem porque nós merecemos. Por fim, Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. A salvação vem do Senhor pela graça. A salvação vem porque Deus decidiu nos amar. Irmãos, nesse momento eu quero convidar você a confiar em Deus. O meu apelo nessa manhã é que você venha depositar aos pés da cruz a sua confiança em Jesus. Assim como Davi, nós temos motivos para confiar no Senhor com toda esperança. Podemos confiar nele, porque é Ele que nos sustenta. Ele cuida de nós até mesmo quando dormimos. Nós nos sentimos seguros quando moramos num lugar vigiado, cuidado por seguranças. O pastor falou que aqui no prédio, por exemplo, existem vigias, tem câmeras, tem alarme. E os irmãos podem ficar despreocupados que ninguém vai entrar e roubar a caixa de som, o projetor, as cadeiras. Nós nos sentimos seguros, nós podemos dormir em paz. Mas eu te digo, irmãos, melhor é confiar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor não para. Não estou dizendo que você não deve ter a segurança, não é isso. Eu digo que a nossa segurança deve estar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor não dorme, o Senhor não tira férias. Ele nos sustenta. Ele intercede por nós quando nós não temos força para orar. Se você tem perdido o sono por causa de um problema, provavelmente você está tirando o foco da sua fé. Provavelmente a sua fé não está em Jesus. Está nos seus recursos, está na sua situação, na sua força. O que fazer, Fernando? 3 coisas são necessárias. Primeiro, orar. Precisamos falar com Deus sobre essa falta de confiança. Não é errado, irmãos, nós falarmos com o Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé, nos ajude a crer, Senhor. Vamos ver, Senhor, a fé é necessária para enfrentar a morte todos os dias. Podemos apresentar nossas queixas, nossos problemas, nossas batalhas, nossos medos, nossas aflições, fazendo como Davi. Em segundo, devemos devorar a palavra de Deus, irmãos. Devemos nos alimentar das palavras do Senhor. Jesus vai nos dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E a palavra que vem da boca de Deus está na Bíblia. Não está em falsas profecias, está na Bíblia. Em terceiro lugar, devemos procurar a comunhão com os santos. E eu não estou falando de santo do paloco, daquele santo que tem boca e não fala. Estou falando desses santos. Vocês são os santos que foram santificados pela palavra. Nós devemos procurar a comunhão com os santos, com a igreja de Jesus. Nós não somos uma ilha isolada, nós temos que procurar pessoas para dividir nossos fardos. Relacionamento com os membros do corpo de Cristo é o santo remédio. Irmãos, esses dias eu estava angustiado. Mas você não é um pregador? Você não é um cara que deve orar mais, que deve ter uma comunhão maior, uma unção maior com Deus? Irmãos, eu estava angustiado. E quando eu desabafei com o irmão, com o membro do corpo de Cristo, é como se Deus pegasse aquele fardo das minhas costas e tirasse com a mão. Ele não falou nada que eu não soubesse, mas ele me ouviu. Eu desabafei, eu sentei com ele, mesmo à distância, porque ele está lá no interior do Paraná. O relacionamento com os membros do corpo de Cristo é o santo remédio, irmãos. Nós podemos confiar no Senhor com toda a nossa esperança, porque é Ele que luta por nós. Uma das razões pela qual nós perdemos o sono é porque nós achamos que temos que resolver tudo sozinhos, na força do braço, com os recursos que temos.
Nós acreditamos que podemos vencer todas as batalhas sozinhos. Só que algumas batalhas se mostram invencíveis e aí nós ficamos quebrando a cabeça, pensando como que nós vamos vencer, como é que nós vamos se segurar, como é que nós vamos pagar as contas. E eu não quero dizer, irmãos, com isso que nós temos que sentar numa cadeira, e ficar com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é isso. Nós devemos trabalhar, nós devemos caminhar, mas nós devemos confiar em Deus. São as nossas mãos que pegam na enxada. Fernando, nós somos uma série de pesca. Então são as suas mãos que pegam na rede. Mas é Deus quem dá a colheita, é Deus quem dá a pescaria, é Deus quem dá o resultado. São os nossos pés que percorrem o caminho, mas é Deus quem entrega em nossas mãos as cabeças dos gigantes. Irmãos, Deus está lutando conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos descansar, porque Deus é aquele que luta por nós. A pergunta que fica é: você está com Deus? Você está em Cristo Jesus? O Espírito do Senhor está sobre você? Irmãos, essa pergunta não tem o objetivo de te deixar em dúvida. Não estou aqui para te colocar dúvida, mas com o propósito de fazer com que você e eu venhamos a refletir se nós estamos de fato e de verdade em Cristo. Porque se nós estivermos em Cristo e Ele estiver em nós podemos descansar no braço do Pai. Nós podemos confiar no Senhor, porque dele vem a nossa salvação. A salvação não vem por meio do dinheiro. Podemos trabalhar o quanto quisermos. Se Deus não nos abençoar, não estiver conosco, o suor que cair do nosso rosto será inútil. A salvação não vem do governo. O governo é um instrumento de Deus, mas não é a fonte da salvação. A salvação também não está na ciência. Irmãos, por mais que eu ame a ciência, eu sei que ela não é a fonte da nossa salvação. A salvação vem única e exclusivamente de Deus. O Senhor é o autor da salvação, é a fonte da salvação. E eu digo tanto a salvação de nossas almas, quanto a salvação em meio às tempestades da vida. Por quê? Porque o teu dinheiro não será capaz de te salvar da morte. Muito menos um governo pode te salvar dos inimigos. A ciência, por mais avançada que seja, não pode dar vida a um homem que está morto em seus delitos e pecados. Mas o Senhor, nosso Deus, é aquele que interage conosco e nos dá vitória. Quando o povo de Deus vencia uma batalha, a glória não era do povo, era de Deus. Quando nós lutamos e Deus luta ao nosso lado, somos vencedores. A vitória vem pela mão forte do Senhor. Os livramentos vêm do Senhor. E é por isso que podemos confiar nele. Concluindo, o Senhor escuta os nossos desabafos. Podemos desabafar em oração. Podemos falar sobre a multidão dos nossos adversários, sobre as mentiras que contam a nosso respeito. O Senhor é o único que pode nos proteger de verdade. Nós devemos buscar refúgio no Senhor, e Ele é a glória daqueles que estão nele. E Ele ouve a oração de todo aquele que o invoca. Nele nós podemos confiar com toda esperança, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que luta por nós, e é dele que vem o livramento e a nossa salvação. Amém? Queria orar mais uma vez. Os irmãos podem se colocar de pé. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu não conheço esses irmãos que estão aqui, Senhor, mas eu te peço, Senhor, que pelo poder do Teu Espírito Santo, essa palavra venha suprir as necessidades deles, venham alimentá-los, venham fortalecê-los, venham fazer com que eles venham confiar em Ti, Senhor, no meio dessa tempestade que estamos vivendo, no meio dessas lutas que estamos passando, Senhor. Senhor, que o Teu povo venha ser edificado. Fale conosco, Senhor, que essa palavra ela venha permanecer conosco, que nós venhamos nos lembrar dela, Senhor, quando precisarmos, quando estivermos no fundo do vale. Em nome santo de Jesus, te agradeço, Senhor, por essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Fernando, por mensagem de encorajamento. Deus
ajude a agir